A Máscara da Morte Rubra, por Edgar Allan Poe. A morte rubra havia muito devastado o país. Jamais se viu peste tão fatal ou tão hedionda. O sangue era sua revelação e sua marca. A cor vermelha e o horror do sangue. Surgia com dores agudas e súbita tontura, seguida de profuso sangramento pelos poros. E então, a morte. As manchas rubras no corpo e principalmente no rosto da vítima era um estigma da peste que a privava da ajuda e compaixão dos semelhantes. E entre o aparecimento, a evolução e o fim da doença não se passava mais de meia hora. Mas o príncipe Próspero era feliz, destemido e astuto. Quando a população de seus domínios se reduziu à metade, mandou vir à sua presença 1 milhar de seus amigos sadios e divertidos dentre os cavaleiros e damas da corte, e com eles retirou-se, em total reclusão, para um dos seus mosteiros encastelados. Era uma construção imensa e magnífica, criação do gosto excêntrico, mais grandioso do próprio príncipe. Circundava a muralha forte e muito alta, com portas de ferro. Depois de entrarem, os cortesãos trouxeram fornalhas e grandes martelos para soldar os ferrolhos. Resolveram não permitir qualquer meio de entrada ou saída aos súbitos impulsos de desespero dos que estavam fora ou aos furores dos que estavam dentro. O mosteiro dispunha de amplas provisões. Com essas precauções, os cortesãos podiam desafiar o contágio. O mundo externo que cuidasse de si mesmo. Nesse meio tempo, era tolice atormentar-se ou pensar nisso. O príncipe havia providenciado toda espécie de divertimentos. Havia bufões, improvisadores, dançarinos, músicos, beleza, vinho. Lá dentro, tudo isso mais segurança. Lá fora, a morte rubra. Lá pelo final do 5º ou 6º mês de reclusão, enquanto a peste graçava mais furiosamente lá fora, o príncipe Próspero brindou os 1000 amigos com um magnífico baile de máscaras. Que voluptuosa cena daquela mascarada! Mas antes, descrevamos os salões que ela se desenrolava. Era uma série imperial de 7 salões. Em muitos palácios, porém, esses salões formam uma perspectiva longa e reta, quando as portas se abrem até se encostarem nas paredes de ambos os lados, de tal modo que a vista de toda essa sucessão é quase desimpedida. Ali a situação era muito diferente, como se devia esperar da paixão do príncipe pelo fantástico. Os salões estavam dispostos de maneira tão irregular que os olhos só podiam abarcar pouco mais de cada um por vez. Havia um desvio abrupto a cada 20 ou 30 metros, e a cada desvio, um efeito novo. À direita e à esquerda, no meio de cada parede, uma alta e estreita janela gótica dava para um corredor fechado que acompanhava as curvas do salão. A cor dos vitrais dessas janelas variava de acordo com a tonalidade dominante na decoração do salão para o qual se abriram. O da extremidade leste, por exemplo, era azul, e de um azul intenso eram suas janelas. No 2º salão, os ornamentos e tapeçarias, assim como as vidraças, eram de cor púrpura. O 3º era inteiramente verde, e verdes também os caixilhos das janelas. O 4º estava mobiliado e iluminado com cor alaranjada. O 5º era branco e o 6º, roxo. O 7º salão estava todo coberto por tapeçarias de veludo negro que pendiam do teto e pelas paredes, caindo em pesadas dobras sobre um tapete do mesmo material e tonalidade. Apenas nesse salão, porém, a cor das janelas deixava de corresponder à das decorações. As vidraças ali eram rubras, de uma violenta cor de sangue. Ora, em nenhum dos 7 salões havia qualquer lâmpada ou candelabro, em meio à profusão de ornamentos de ouro espalhados por todos os cantos ou dependurados do teto. Nenhuma lâmpada ou vela iluminava o interior da sequência de salões. Mas, nos corredores que circundavam a suíte, havia diante de cada janela um pesado tripé, com um braseiro que projetava seus raios pelos vitrais coloridos, e assim iluminava brilhantemente a sala, produzindo grande número de efeitos vistosos e fantásticos. Mas no salão oeste, ou negro, o efeito do clarão de luz que jorrava sobre as cortinas escuras através das vidraças da cor do sangue era desagradável ao extremo.
e produzia uma expressão tão desvairada no semblante dos que entravam que poucos do grupo sentiam ousadia bastante para ali penetrar. Era também nesse apartamento que se achava, encostado à parede oeste, um gigantesco relógio de ébano. Seu pêndulo oscilava de um lado para o outro com um bater surdo, pesado, monótono. Quando o ponteiro dos minutos completava o circuito do mostrador e o relógio a dar as horas, de seus pulmões de bronze brotava um som claro, alto, grave e extremamente musical. Mas em tom tão enfático e peculiar que ao final de cada hora os músicos da orquestra se viam obrigados a interromper momentaneamente a apresentação para escutar-lhe o som. Com isso, os dançarinos forçosamente tinham de parar as evoluções da valsa, e por um breve instante todo o alegre grupo mostrava-se perturbado. Enquanto ainda soavam os carrilhões do relógio, observava-se que os mais frívolos empalideciam e os mais velhos e serenos passavam a mão pela teste, como se estivessem no confuso devaneio ou meditação. Mas assim que os ecos desapareciam interiormente, risinhos levianos logo se riam do próprio nervosismo e insensatez, e em sussurros diziam uns aos outros que o próximo soar de horas não produziria neles a mesma emoção. Mas após um lapso de 60 minutos, que abrangem 3.600 segundos do tempo que voa, quando o relógio dava novamente as horas, acontecia a mesma perturbação e idênticos tremores e gestos de meditação de antes. Apesar de tudo isso, que festa alegre e magnífica! Os gostos do príncipe eram estranhos. Sabia combinar cores e efeitos. Menosprezando a mera decoração da moda, seus arranjos mostravam-se ousados e veementes, e suas ideias brilhavam com esplendor bárbaro. Alguns podiam considerá-lo louco, sendo desmentidos por seus seguidores, mas era preciso ouvi-lo, vê-lo e tocá-lo para convencer-se disso. Para essa grande festa, ele próprio dirigiu, em grande parte, a ornamentação cambiante dos 7 salões, e foi seu próprio gosto que inspirou as fantasias dos foliões. Claro que eram grotescas. Havia muito brilho, resplendor, malícia e fantasia, muito daquilo que foi visto depois do Hernani. Havia figuras fantásticas, com membros e adornos que não combinavam. Havia caprichos delirantes, como se tivessem sido modelados por um louco. Havia muito de beleza, muito de libertinagem e de extravagância. Algo de terrível e um tanto daquilo que poderia despertar repulsa. De um ao outro, pelos 7 salões, desfilava majestosamente, na verdade, uma multidão de sonhos. E eles, os sonhos, giravam sem parar, assumindo a cor de cada salão e fazendo com que a impetuosa música da orquestra parasse o eco de seus passos. E eles, os sonhos, giravam sem parar, assumindo a cor de cada salão e fazendo com que a impetuosa música da orquestra parecesse o eco de seus passos. Daí a pouco, soou o relógio de ébano colocado no salão de veludo. Então, por um momento, tudo se imobiliza e é tudo silêncio, menos a voz do relógio. Os sonhos se congelam como estão, mas os ecos das batidas extinguem-se. Duraram apenas um instante, e risos levianos, mal reprimidos, flutuam atrás dos ecos à medida que vão morrendo. E logo a música cresce de novo e os sonhos revivem e rodopiam mais alegremente que nunca, assumindo as cores das muitas janelas multicoloridas, através das quais fluem os raios luminosos dos tripés. Ao salão que fica mais a oeste de todos os 7, porém, nenhum dos mascarados se aventura agora, pois a noite está se aproximando do fim. Ali flui uma luz mais vermelha pelos vitrais cor de sangue, e o negror das cortinas escuras apavora. Para aquele que pousa o pé no tapete negro, do relógio de ébano ali perto, chega um clangor ensurdecido mais solene e enfático que aquele que atinge os ouvidos dos que se entregam às alegrias nos salões mais afastados. Mas nesses outros salões cheios de gente batia febril o coração da vida,
e o festim continuou em remoinhos até que afinal começou a soar meia-noite no relógio. Então a música cessou. Como contei, as evoluções dos dançarinos se aquietaram e, como antes, tudo ficou intranquilamente imobilizado. Mas agora iriam ser 12 as badaladas do relógio, e desse modo mais pensamentos talvez tenham se infiltrado por mais tempo nas meditações dos mais pensativos, entre aqueles que se divertiam. E assim também aconteceu, talvez, que antes de os últimos ecos da última badalada terem mergulhado inteiramente no silêncio, muitos indivíduos na multidão puderam perceber a presença de uma figura mascarada que antes não chamara a atenção de ninguém. E ao se espalhar em sussurros o rumor dessa nova presença, elevou-se aos poucos de todo o grupo um zumbido, ou murmúrio, que expressava reprovação e surpresa, e finalmente terror, horror e repulsa. Numa reunião de fantasma como esta que pintei, pode-se muito bem supor que nenhuma aparência comum poderia causar tal sensação. Na verdade, a liberdade da mascarada dessa noite era praticamente ilimitada. Mas a figura em questão ultrapassava o próprio Herodes, indo além dos limites até do indefinido decoro do príncipe. Existem cordas nos corações dos mais indiferentes que não podem ser tocadas sem emoção. Até para os totalmente insensíveis, para quem a vida e a morte são alvo de igual gracejo, existem assuntos com os quais não se pode brincar. Na verdade, todo o grupo parecia agora sentir profundamente que na fantasia e no rosto do estranho não existia graça nem decoro. A figura era alta e esquálida, envolta dos pés à cabeça em vestes mortuárias. A máscara que escondia o rosto procurava assemelhar-se de tal forma com a expressão enrijecida de um cadáver que até mesmo um exame mais atento teria dificuldade em descobrir o engano. Tudo isso poderia ter sido tolerado, e até aprovado pelos loucos participantes da festa, se o mascarado não tivesse ousado encarnar o tipo da morte rubra. Seu vestuário estava borrifado de sangue, e sua alta testa, assim como o restante do rosto, salpicado com um horror rubro. Quando os olhos do príncipe Próspero pousaram nessa imagem espectral, que andava entre os convivas com movimentos lentos e solenes, como se quisesse manter-se à altura do papel, todos perceberam que ele foi assaltado por um forte estremecimento de terror ou repulsa num primeiro momento, mas logo seu semblante tornou-se vermelho de raiva. "Quem ousa?" perguntou com voz rouca aos convivas que estavam perto. "Quem ousa nos insultar com essa caçoada blasfema? Peguem esse homem e tirem sua máscara, para sabermos quem será enforcado no alto dos muros ao amanhecer." O príncipe Próspero estava na sala leste ou azul ao dizer essas palavras. Elas ressoaram pelos 7 salões, altas e claras, pois o príncipe era um homem ousado e robusto, e a música se calara com um sinal da sua mão. O príncipe achava-se no salão azul, com um grupo de pálidos convivas ao seu lado. Assim que falou, houve um ligeiro movimento dessas pessoas na direção do intruso, que naquele momento estava bem ao alcance das mãos e agora, com passos decididos e firmes, se aproximava do homem que tinha falado. Mas por causa de um certo temor sem nome, que a louca arrogância do mascarado havia inspirado em toda a multidão, não houve ninguém que estendesse a mão para detê-lo. De forma que, desimpedido, passou a 1 metro do príncipe, e enquanto a vasta multidão, como por um único impulso, se retraía do centro das salas para as paredes, ele continuou seu caminho sem deter-se, no mesmo passo solene e medido que o distinguira desde o início, passando do salão azul para o púrpura, do púrpura para o verde, do verde para o alaranjado, e desse ainda para o branco, e daí para o roxo, antes que se fizesse qualquer movimento decisivo para detê-lo. Foi então que o príncipe Próspero, louco de raiva e vergonha por sua momentânea covardia, correu apressadamente pelos 6 salões, sem que ninguém o seguisse por causa do terror mortal que tomara conta de todos. Segurando bem alto um punhal desembainhado, aproximou-se, impetuosamente, até cerca de 1 metro do vulto que se afastava, quando este, ao atingir a extremidade do salão de veludo,
Virou-se subitamente e enfrentou seu perseguidor. Ouviu-se um grito agudo. E o punhal caiu cintilando no tapete negro, sobre o qual, no instante seguinte, tombou, prostrado de morte, o príncipe Próspero. Então, reunindo a coragem selvagem do desespero, um bando de convivas lançou-se imediatamente no apartamento negro e, agarrando o mascarado, cuja alta figura permanecia ereta e imóvel à sombra do relógio de ébano, soltou um grito de pavor indescritível ao descobrir que, sobre a mortalha e a máscara cadavérica que agarravam com tanta violência e grosseria, não havia qualquer forma palpável. E então reconheceu-se a presença da morte rubra. Viera como um ladrão na noite, e um a um foram caindo os foliões pelas salas orvalhadas de sangue, e cada um morreu na mesma posição de desespero em que tombou ao chão. E a vida do relógio de ébano dissolveu-se junto com a vida do último dos dissolutos. E as chamas dos braseiros extinguiram-se. E o domínio ilimitado das trevas, da podridão e da morte rubra estendeu-se sobre tudo.